Jesus estava pregando, chegavam os fariseus para acusá-lo. Jesus estava curando enfermos, chegavam os fariseus para acusá-lo. Jesus estava operando milagres, chegavam os religiosos para acusá-lo. Você não pode curar porque hoje é sábado. Você não pode operar essas maravilhas porque hoje é sábado. Quando Jesus Cristo expulsava demônio, alguém dizia, ele expulsa demônio pelo poder do próprio demônio. Ele é Beelzebu, ele expulsa através de Beelzebu. Sempre os religiosos estavam procurando acusar Jesus aonde quer que ele fosse. Jesus sempre vivia rodeado de uma grande nuvem de testemunha. No entanto, eles nunca puderam encontrar um mau testemunho em Jesus. Eles nunca puderam alcançar ou encontrar uma falha em Jesus Cristo. Mesmo sem encontrar falha em Jesus Cristo, acusações em Jesus Cristo, eles o crucificaram na cruz. Imagina se eles têm encontrado falhas em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo esteve cercado de uma grande nuvem de testemunha. E o apóstolo aqui, o escritor aos Hebreus, quando ele fala dessa nuvem de acusações, de acusadores, de testemunhas, ele diz que esta nuvem é grande demais. Portanto, ele diz, por uma tão grande nuvem, não tem como mensurar, não tem como medir o tamanho da quantidade de opositores que nós temos nesta jornada para o céu, de acusadores que nós temos nos rodeando noite e dia. Assim como eles estavam para acusar o Senhor Jesus Cristo, também existem acusadores para acusarem os servos do Senhor Jesus Cristo. Então é por isso que o escritor diz, portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Para nós vivermos, para nós transitarmos, para nós continuarmos nesta jornada, nesta carreira que nos está proposta, sem sermos boicotados pelo diabo, impedido pelos inimigos, ou até derrubado por eles, nós precisamos deixar todo o embaraço e todo o pecado. Pecado não é a mesma coisa que embaraço, e embaraço não é a mesma coisa que pecado. Portanto, o escritor diz assim, deixando, pois, todo o embaraço e o pecado. Se embaraço e pecado fossem a mesma coisa, ele teria dito, deixando, pois, todo o embaraço ou pecado, mas ele diz, deixando, pois, todo o embaraço e o pecado. Existem coisas que não são pecado na nossa vida, mas são embaraço. Há coisas que nos embaraçam de servir a Deus. Para muitas pessoas existem diversos embaraços, ou para diversas pessoas existem diversos embaraços. Talvez o embaraço que tenta me embaraçar não seja mesmo o embaraço que tenta embaraçar a vida dos irmãos. Mas sempre nós estamos diante de embaraços. E sempre embaraços estão diante de nós nesta jornada. Os irmãos se lembram que quando o Senhor Jesus Cristo fez a parábola daquele mestre, daquele senhor, que fez um banquete e queria ver todos os seus amigos no seu banquete, a Bíblia diz que ele mandou mensageiros avisar que o banquete estava pronto, para que eles viessem, sentassem à mesa e começassem a festa. A Bíblia diz que alguns não foram porque tinham embaraços que os impediram de ir. Um deles disse assim, olha, fala para o meu amigo que eu não posso ir, porque eu comprei algumas juntas de boi e preciso ver esses bois, preciso testar esses bois.
Então, me tenha por recusado. Eu não posso ir a esta festa por causa dos meus bois. Então, os bois foram os embaraços para que aquele senhor não fosse aquele banquete. Outro disse assim: olha, fala para o meu amigo não me levar a mal. Mas acontece que eu comprei algumas milhas de terra, alguns hectares de terra, e eu preciso ver essas terras. Eu comprei as escuras, ainda nem vi as terras. E eu preciso ver se eu fiz um bom negócio. Eu tenho que visitar, tenho que conhecer essas terras. Me tenha por escusado. Então, o embaraço daquele homem para que ele não fosse aquele banquete foram as terras que ele havia comprado. Aquelas terras foram embaraços na vida daquele senhor para que ele não fosse atender o convite do seu senhor. Comprar terras é embaraço? Não, irmãos. Comprar terras é pecado? Não, mas às vezes as nossas terras tornam-se embaraço na nossa vida espiritual. Tira o nosso tempo de adorar a Deus. Tira o nosso tempo de servir a Deus. Não, hoje eu não posso ir na igreja. Eu não posso cultuar, eu não posso adorar, porque eu tenho que ver as terras que eu comprei. Para outros é a pescaria, né? Tem um rapaz que poderia estar hoje aqui, mas domingo é o dia de pescar. Pelo que eu sei, na Bíblia Sagrada, domingo é o dia da igreja se reunir para cultuar a Deus. E nenhum embaraço deverá nos tirar esse foco de estarmos aqui para servir ao Senhor, nosso Deus, em espírito e em verdade. Lógico e claro, é evidente que há muitos embaraços que nós não podemos tirar, mas Jesus pode. Se a gente pedir com fé e tiver interesse mesmo de ficar livre para servir ao Senhor, Ele nos ajudará a deixarmos esses embaraços. O outro disse assim: olha, fala lá para o meu senhor que infelizmente eu não posso atender o convite dele, não posso ir nessa festa, nesse banquete, porque eu casei, eu estou em lua de mel. E eu não posso atender ao convite dele. Me tenha por escusado. Para muitas pessoas, até o casamento é um embaraço para servir a Deus. Tem pessoas que se desculpam do seu cônjuge. Eu não posso ser crente porque a minha mulher é um problema. Eu não posso ser crente porque o meu marido é um problema. Eu não posso servir a Deus porque minha esposa não deixa. Eu não posso orar porque minha esposa não permite. As crianças fazem barulho. E sempre nós estamos tendo um embaraço. Mas a Bíblia diz que nós devemos largar de mão, deixar, ignorar, fazer de conta que não existe embaraço. Amém? E deixarmos também o pecado, que de tão perto nos rodeia. Agora eu vou trocar em miúdos para você entender. O embaraço não é pecado, mas ele segura a gente, amarra a gente, contém a gente, detém a gente, paralisa a gente, imobiliza a gente para o pecado alcançar. Quando os vaqueiros lá da Ilha do Marajó querem matar um boi, primeiro eles jogam um laço. Aí o laço vai lá e acerta o chifre, a cabeça do boi. Aí eles vêm puxando o boi pelo laço. E o boi não pode correr, eles levam para o matador e matam. O laço não matou o boi, mas segurou para alguém matar. Satanás anda com o laço, procurando laçar crente para que o pecado mate. E a palavra do Senhor está dizendo que nós devemos vencer os embaraços. Se você está com a sua vida embaraçada, largue esse embaraço em nome de Jesus, porque senão o pecado te mata. E depois que estiver morto, não tem mais jeito. Aí só Jesus é que pode ressuscitar o defunto. Mas começa pelo embaraço. É uma novela. É pecado, pastor? Não, mas é embaraço. Quantas e quantas pessoas deixam de vir à igreja por causa de novela? Quantas pessoas deixam de adorar por causa de novela? E não é só novela não, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, é um embaraço. Esporte é pecado, pastor? Não, mas pode ser um embaraço. Deixar de servir a Deus
por causa do esporte é um embaraço. Deixar de servir a Deus por causa do trabalho, não, você só trabalha nesta empresa se você largar, abandonar essa fé, sair dessa igreja, largar essa crença. Eu estou precisando demais do trabalho, pastor, então vou me ausentar da igreja. É pecado? Não, mas é um embaraço, porque quando a gente se afasta da igreja, a gente enfraquece. Sim ou não? É a mesma coisa de você estar com uma fogueira bonita, o fogão aceso, aí pegue os tição e sai espalhando. Todos eles vão se apagar. E se apaga antes de queimar a lenha toda. Mas se todos estiverem reunidos, o fogo é grande, queima até o fim. Se nós estivermos sempre reunidos, nós vamos arder na chama do Espírito Santo até a volta de Jesus. Eu fico preocupado, irmãos, quando eu vejo o crente se afastar da igreja. Porque às vezes está tão frequente, que está forte. Aí o diabo começa a colocar os embaraços. Aí as pessoas vão se embaraçando. Daí a pouco ele começa a se afastar da igreja. Ele vai negligenciando os cultos. Ele vai enfraquecendo. Daí a pouco, irmãos, ele não sente mais vontade de vir à igreja. Sim ou não? De tanto que ele está afastado, ele não tem mais costume de se congregar. Aí ele vai esfriando e se embaraçando. É igual a teia de aranha. Quanto mais o camarada se mexe, mais ele vai se enlinhando naquela teia. Aí lá vem a aranha, chamada Satanás, e pega com a maior facilidade. Os crentes que estão embaraçados são uma presa fácil para Satanás. Uma presa fácil para o pecado, porque elas se enfraquecem. Satanás, ele não chega de uma vez, ele vem de mansinho, assim igual o gato quando quer pegar um passarinho. Vem de mansinho que o passarinho nem percebe. Quando pensa que não, ele abocanha. Então, o autor, a carta dos Hebreus está dizendo: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos, pois, todo embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos. Que foi que José fez? Quando a mulher de Potifar tentou embaraçar ele. José tinha uma carreira a seguir. José foi chamado para ser modelo. José foi chamado para ser padrão. José foi chamado para que o seu nome estivesse na história como está e fosse conhecido como é até os dias de hoje. Mas para que José chegasse aonde chegou, critérios precisavam ser seguidos, metas traçadas precisavam ser executadas, e ele fez uma promessa para si mesmo de ser fiel a Deus e fugir dos embaraços. E quando ele chegou na casa de Potifar, a Bíblia Sagrada diz que aonde ele colocava a mão, tudo prosperava, porque Deus estava com ele. Você quer que tudo prospere para você? Tenha Deus na sua vida. O segredo não é a tua agilidade, o segredo não é a tua velocidade, o segredo não é o teu tamanho, o teu porte físico, tua inteligência. O segredo é Deus na tua vida. Quando Deus é na vida do homem, a terra não vence gigante. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aonde José tocava, prosperava. E Potifar viu que José era um jovem diferente. Era um jovem que não tinha embaraço. Tudo fluía na vida dele sem embaraço. Aonde ele tocava, o embaraço saía. O rebanho estava mal, Potifar entregava na mão de José, o embaraço saía, o rebanho prosperava e crescia.
A lavoura estava mal, Potifar colocava na responsabilidade de José. José chegava só dele passar pelas hortas, pelos pomares, pelos roçados, pelas searas. A diferença aparecia, o embaraço saía e o Senhor prosperava, o Senhor abençoava, porque José fugia dos embaraços. Há coisas na nossa vida que nem sempre são pecados, mas embaraçam a nossa trajetória, embaraçam o nosso sucesso, embaraçam a nossa carreira. Em todas as áreas da vida e principalmente na espiritual, que é bem mais sensível. E diz a Bíblia Sagrada que então Potifar disse: já que eu entreguei o gado e o gado prosperou, já que eu entreguei as fazendas prosperaram, já que eu coloquei a lavoura, as lavouras na mão dele e as lavouras prosperaram, já que eu coloquei tantas coisas que me pertencem na mão dele, tudo isso cresceu, tudo isso prosperou, então eu vou entregar tudo para ele, para que tudo cresça, para que tudo prospere. Aí Potifar colocou toda a sua casa, todos os seus bens, tudo que pertencia a ele nas mãos de José, aos cuidados de José. E tudo começou a prosperar. Mas tem um detalhe, há coisas que não nos são permitidos. Potifar entregou seus bens, mas não deu direito para José sobre a sua esposa. Mesmo que ele tivesse dado esses direitos, José jamais faria isso, porque José não se deixava embaraçar com nada, porque ele sabia que é o embaraço que produz o pecado. Amém? E um determinado dia lá vem a mulher de Potifar. Já vivia de olho em José há muito tempo, e aproveitou que Potifar tinha saído, os criados também, estavam sós na casa. Ela fez uma proposta a José: deita-te comigo. José disse: não, jamais faria uma coisa dessa. Mas Potifar não confia em ti? Confia. Mas Potifar não entregou tudo que ele pertence nas tuas mãos? Entregou tudo que ele possui, menos você. Você é a esposa de Potifar. Você não é um objeto de Potifar. Você não é gado de Potifar. Você não é lavoura de Potifar. Você não é negócios de Potifar. Você é esposa de Potifar. É bem diferente. Esposa não é objeto. Esposa não é negócios. Ou vice-versa. Por isso o apóstolo Paulo diz que para que não haja esse tipo de pecado de embaraço, cada um tenha a sua própria esposa. Não é pecado casar. Pecado é viver abrasado com os instintos naturais da biogenética em ebulição o tempo todo, sofrendo sem necessidade. Paulo disse: ao invés de você ficar assim com essas células inflamadas para fazer o que não deve, case logo, porque não é pecado casar. É fácil resolver o problema. É fácil sair do embaraço. Agora só não pode casar com a mulher, que não é lícito para o homem. Ou vice-versa. Mandar que alguém se divorcie para casar comigo? Não é assim não. Não é desse jeito. Tomar a mulher de Potifar? Não, isso era tão fácil para José, irmãos. A mulher estava nos braços de José, propriamente dito. Agarrada no pescoço de José. Vamos para a cama comigo. Sabe o que foi que ele viu? Um embaraço diante dele. Ele estava a um passo de pecar. Aí o que foi que ele fez? Segundo a Bíblia, ele largou, ele saiu de dentro daquele casaco
o casaco era embaraço. Às vezes é preciso a gente arrancar o casaco fora e sair correndo. Ela estava segurando ele pelo casaco. Portanto, quando ele correu, o casaco ficou na mão dela. E com aquele casaco, ela o acusou diante de Potifar. Ali estava a prova do crime diante dos olhos de todo mundo. Não havia juiz que não desse o veredito, que não desse a sentença de condenação para José, porque a prova do crime estava na mão dela. Potifar chegou e ela estava aos gritos, chorando, se fazendo de tal. Acusou José. Olha aí, irmãos, testemunha de acusação. Veja como Satanás é. O que foi que aconteceu? O escravo que você comprou. E o que aconteceu? Tentou abusar de mim. E a prova está aqui, ó. Ele olhou, conhecia, casaco de José. Mas mesmo assim, ele confiou nela, desconfiando. Porque lá no fundo, ele sabia quem era José. Agora, por causa da sua honra, sabe lá como não vivia aquela mulher, né? Subindo pelas paredes, porque era casada com um eunuco. Está vendo, irmãos? Tem muitos casais por aí que estão vivendo esse embaraço, porque a mulher casou com um verdadeiro eunuco. Engraçado que a Bíblia não fala de eunuca, só fala de eunuco. Mas também tem muitos homens casados com muitas mulheres eunucas. O que é eunuco, pastor? Você sabe. O eunuco é todo homem que não tem inclinação para a mulher. Ele não tem relação sexual com as mulheres, ele é eunuco. Ele não sente atração, não sente desejo sexual pelo sexo oposto. Então aquela mulher era casada com um eunuco. Estava tudo errado, irmãos. Se é eunuco, para que casa? Se sabe que o camarada é eunuco, porque casa com um homem que na hora H vai lhe dar problema. Casou para não viver abrasada, vai continuar no abrasamento. Isso tudo são lições para a nossa vida. Por isso que é bem melhor a gente esperar no Senhor, porque a seu tempo Ele coloca diante dos nossos olhos uma porta aberta que ninguém pode fechar. Amém? Quantos podem glorificar ao nome do Senhor? Mandou José para o cárcere. Só que José tinha um Deus que tudo sabe, tudo conhece, sabia que ele era inocente. Ele correu do embaraço e não pecou. Quem está recebendo essa mensagem, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Pecado está para te alcançar, corre. Escapa, não fica brincando com o embaraço, não, porque ele pode te embaraçar, te prender e o pecado te matar. Amém? Eu estava vendo dias atrás uma flor que há na África. Ela abre uma cópula e fica bonita. E no centro dela tem tipo um copo. E quando chove ela fica cheia de água. Aí os passarinhos, os ratos estão passando ali por perto, animais de pequeno porte. Aí olham, enxergam a água, vê a água. Aí entram ali para matar a sua sede. E quando eles entram, a flor se fecha. E aquela flor carnívora vai comê-los até que fique só o esqueleto. Depois elas se abrem
para prender outros. Assim Satanás trabalha, mas Jesus Cristo nos mostra aonde a verdadeira fonte de água viva está escondida. É aqui na sua palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos adiante para encerrar. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual foi a carreira que nos foi proposta? Foi pregar o evangelho, pastor? Não, isso aí foi o ministério que nos foi proposto e nos foi dado. Qual a carreira nos foi proposta, pastor? Curar os enfermos, expulsar os demônios, fazer isso ou aquilo? Não. A carreira que nos foi proposta foi sairmos do Egito e entrarmos na terra de Canaã, que mana leite e mel. Sairmos deste mundo de trevas, deste mundo de miséria, deste mundo de pecado, deste mundo tenebroso, deste mundo perecível e mortal, e chegar a uma terra que mana leite e mel, onde o pecado não entra, a morte não entra, a enfermidade não entra, o problema não entra, mas só há gozo, paz, justiça e felicidade para todos sempre, amém, a saber o céu de glória, a eternidade com Cristo. Esta é a nossa meta. O Senhor Jesus Cristo nos fez esta proposta de um dia morar com Ele, então vamos correr com perseverança. Quem corre para, quem corre e volta, quem adianta e atrasa, nunca chega no lugar desejado ou no lugar determinado. Há crentes que vivem assim, um passo para frente, um passo para trás. Outro passo para frente, outro passo para trás. Trocando em miúdo. Mais com menos. Na equação, na matemática é o quê? Mais com menos é menos. Então, dá um passo para frente, um passo para trás, soma, diminui. Mais e menos são menos. Mais e mais são mais. Positivo. Menos com menos são positivo. É melhor menos com menos do que menos com mais ou mais com menos. Porque menos com menos dá mais. Mais com mais dá mais. Não é assim na equação? Quem já estudou aqui a equação? Equação primeiro, equação segundo grau. Mais com mais são mais, menos com menos, menos. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. É por isso que Jesus disse lá no Apocalipse: seja quente ou frio. Oxalá tu foras quente ou frio. Mas como tu não és nem quente, nem frio, tu és um mais com menos. Tu és quente e és frio. Virastes morno. E porque tu és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E tem muita gente que Deus já até vomitou. Porque é aquela vida de mistura. Uma hora é crente, uma hora é querente. Uma hora é crente, uma hora é incrédulo. Uma hora é santo, uma hora é profano. E essas coisas não vão levar a gente a lugar nenhum. Amém? Ou eu estou errado? Não, pastor, mas vai levar a um lugar. Eu sei que vai, ao inferno. A perdição, ao lago de fogo. Então nós devemos correr com perseverança. O que significa isso, pastor? Correr constantemente sem nunca parar. Ah, pastor, mas durante a semana não tem culto. Mas a gente cultua a Deus só aqui? Cultue a Deus na sua casa, cultue a Deus no seu coração. Tenha um altar construído dentro do teu ser para adorar ao Senhor noite e dia, dia e noite. O verdadeiro crente é crente aonde quer que ele esteja. É no trabalho, é no lazer, na escola, é no passeio, em qualquer lugar. Você é luz, você é sal. Você foi chamado para correr esta carreira que te está proposta, e correr com perseverança. O crente perseverante é uma bênção, irmãos. E a Bíblia diz que pela nossa perseverança e pela nossa paciência é que nós ganhamos a nossa salvação.
Você já pensou se a gente não fosse perseverante aqui na obra do Senhor? Ela tinha fechado. Sim ou não? Mas nós somos perseverantes. Se nós não formos perseverantes nessa carreira para o céu, nós não vamos chegar. Tantas pessoas não perseveraram na jornada do Egito para Canaã. Ao invés de perseverarem no afã, no desejo de chegar em Canaã, elas iam murmurando pelo caminho. Por que nós estamos aqui? Por que Moisés nos tirou do Egito? Por que a gente sofre tanto? Se Deus está na frente, por que a gente passa fome? Por que a gente passa sede? Por que este sol do deserto é tão quente? Por que a noite esse frio é tão grande? E era por quê? Porque murmurando o tempo todo, e diz a Bíblia que saíram mais de 600 homens que puxavam a espada. Então cerca de 3 milhões de pessoas saíram com Moisés lá do Egito. Sabe quem entrou na terra de Canaã, daqueles que saíram? Só 2, Josué e Caleb. Os outros tudinho morreram na trajetória, porque não correram com perseverança a carreira que lhes foi proposta. Eles foram chamados por Deus, e Deus fez uma proposta para eles, sair do Egito para entrar em Canaã, não para sair murmurando pelo caminho, se embaraçando pelo caminho, parando pelo caminho. Irmãos, a murmuração atrasou tanto o povo de Israel a entrar na terra de Canaã, que aquela viagem duraria apenas alguns meses. Lá da terra que eles saíram, da cidade Pitom, das 2 cidades, Pitom e Ramsés, que eles construíram dentro do Egito, 2 dias a 3 de jornada chegaram no lugar chamado Terra dos Juncos, que estava numa península chamada Península do Sinai, onde se poderia atravessar o Mar Vermelho a poucos quilômetros. Era o lugar mais fácil de atravessar. Mas eles saíram murmurando, e Deus foi só fazendo eles plantarem, colherem o que estavam plantando. Plantou murmuração, vão colher atraso. Logo desde a saída do Egito, eles começaram a murmurar. Chegaram lá na frente, o Mar Vermelho fechado, começaram a murmurar. Se eles tivessem saído de Pitom e Ramsés para chegar na região dos Juncos, Península do Sinai, teria gasto apenas 3 dias de viagem. Mas pode olhar que no mesmo texto, no mesmo capítulo, que ele sai daqui de Pitom e Ramsés para a Península do Sinai, no mesmo texto, vocês vão ver eles fazendo uma trajetória até defronte de Baal Salisa, a parte que o Mar Vermelho era mais profunda. E tinha quase 15 quilômetros de largura. Lá na Península do Sinai era uns 2 a 3 quilômetros. Lá para onde eles foram por causa da murmuração, tinha quase que 15 quilômetros para atravessar. E 60 metros de profundidade mar abaixo. Teria sido fácil atravessar a Península do Sinai. Mas como eles murmuraram, foram parar de fronte de Baal Salisa. Foi por isso que Deus teve que abrir o mar. Porque se fosse pela Península do Sinai, bastava a maré vazar, secar, eles atravessavam. Quando a maré enchesse de novo, já estavam do outro lado. Mas como murmuraram, foram parar lá em Baal Salisa, onde o mar era mais largo e mais profundo. Se não fosse a misericórdia de Deus, por causa da intercessão de Moisés, eles tinham morrido lá. Mas Deus é tão misericordioso que falou: fere o mar e atravessa o meu povo. E Moisés feriu o mar e o povo atravessou a pés enxutos, porque Deus é misericordioso. E isso é a razão de nós ainda estarmos aqui. Porque nós somos rodeados por uma grande nuvem de acusadores, noite e dia, querendo pegar no nosso pé e nos arrastar para o inferno. Mas Jesus é misericordioso e nos estende a mão e nos tira do atoleiro. Levante a mão e glorifique o seu santo e maravilhoso nome. Louvado seja o nome do Senhor. Olhando firmemente para Jesus. Não fique olhando para a vida do seu irmão, não. Olhe para Jesus. Não olhe para a vida de quem está da sua direita ou da sua esquerda, não. Jesus colocou a porta, foi diante dos teus olhos para você não ver outra coisa a não ser Ele. Ele é a porta, Ele é a saída.
olhando para Jesus e olhando firmemente, não é olhando com vacilo, não. Uma hora eu olho para Jesus, mas estou enxergando o capeta. Uma hora eu estou olhando para frente e vendo Jesus, uma hora eu olho para trás e vejo o capeta que vem atrás. Como o povo de Israel, olhou para frente, viu o mar vermelho, olhou para trás, viu que Faraó vinha chegando. Aí a situação ficou difícil. Então, irmãos, vamos olhar para frente, olhar para Jesus, firmemente para Jesus, que é o autor. Eu grifei essas duas palavras aqui na minha Bíblia. Autor e consumador da nossa fé. Sabe o que é que o escritor aos Hebreus está nos ensinando aqui? A fé não é duradoura. A fé não é eterna. A fé é temporal. A fé é passageira. A fé, diga comigo, é temporal. E a fé é passageira. E quem é o autor da fé? Quem foi o criador da fé? Quem foi? Jesus. E quem é o consumador da fé? Hein? Jesus. Então a Bíblia está me ensinando aqui que a fé é temporal, a fé não é eterna. A fé não é eterna, a fé é temporal. Eu só preciso da fé enquanto eu estiver aqui na terra. Enquanto eu estiver aqui na terra, o meu escudo será a fé. Por quê, irmãos? A própria Bíblia se interpreta e dá resposta. Repita comigo, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Entendeu? Agora, eu preciso de fé para ver isso aqui? Eu preciso de fé para saber que isso aqui é um suporte de microfone? Hein? Eu preciso de fé para tomar este copo d'água? Hein? Nós não precisamos de fé para aquilo que nós estamos vendo. Entendeu? Nós não precisamos de fé para aquilo que nós estamos vendo. Nós precisamos de fé para aquilo que nós não vemos, mas que pela fé nós sabemos que existe. Quem já viu Deus aqui? Mas quem tem consciência de que Ele existe, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Sabe por que você tem essa consciência que Ele existe? Porque você tem algo que Jesus criou para colocar dentro de você temporariamente, para que você creia que Ele existe antes de ver Ele. Entendeu? Então nós nunca vemos o Senhor, mas Ele nos deu um dom criado por Ele mesmo, chamado fé, para que a gente creia que Ele existe. Agora nós louvamos Ele pela fé, nós adoramos Ele pela fé, nós servimos Ele pela fé, mesmo sem saber, mesmo sem ver, sabemos que Ele existe. Por isso, até doamos a nossa vida por Ele, porque sabemos que Ele existe, porque Jesus nos deu a fé, da qual Ele é o autor. Mas quando nós sairmos desta matéria, ressuscitarmos de entre os mortos, ou formos arrebatados, assim como Ele é, nós o veremos. Aí o Senhor Jesus Cristo terá consumado, isso é, terminado a nossa fé. Aquele período pelo qual nós precisávamos da fé, passou. Agora nós não precisamos mais ter fé, porque nós agora estamos vendo. Como Ele é, nós o veremos, e da forma que Ele é, nós também seremos. É por isso que a Bíblia diz que Ele é o autor e é o consumador. Lá no Calvário, Ele começou a obra da salvação através do seu ministério apostólico aqui na terra.
através dos seus ensinos, dos sinais e maravilhas, para que o povo cresce que ele era o Filho de Deus. Porém, ele ainda não havia consumado a obra da redenção. Porém, lá na cruz, ele bradou quando rendeu seu espírito ao Pai e disse: Pai, tudo agora está consumado, quer dizer, está concluído, está terminado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E expirou, e agora através da sua morte e ressurreição, ele concretizou o ministério para o qual ele veio, a salvação das nossas almas. Assim mesmo é a fé. Ele é o autor, quer dizer, aquele que fundou, aquele que fez surgir e colocou dentro de nós a fé, e assim mesmo ele vai consumá-la quando nós estivermos vendo ele face a face como ele é. Nós não precisaremos mais de fé, porque não se precisa de fé para aquilo que a gente vê. Amém? Aí as pessoas confundem fé com confiança. Confiança é uma coisa, fé é outra. A gente confia, mas às vezes a gente não crê. Às vezes a gente crê, mas a gente não confia. Então, esta fé que vem de Deus faz com que a gente creia e confie. E confiando e crendo, a gente corre com perseverança a carreira que nos está proposta. Que maravilhoso, né, irmãos? Quando nós começamos a aprender o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Amém? Eu já ouvi alguém dizer que Deus criou tudo através da fé. Quando Deus foi criar as coisas, não existia nada, então ele, com muita fé, sem duvidar, haja luz, e pela fé de Deus, a luz apareceu. Será que existe um outro Deus maior do que ele, no qual ele precise crer, fundamentar sua fé, para que, pedindo esse ser maior, realize e concretize aquilo que ele veiculou através da sua fé? Não, a Bíblia não diz que pela fé de Deus as coisas foram criadas, não. A Bíblia diz que pela palavra de Deus tudo foi criado. Ele simplesmente ordenou, porque ele é Deus. Aleluia! E não há outro. E o que nós estamos fazendo aqui nesta noite é exercitando e pregando a sua palavra, e obras profundas ela vai realizar nas nossas vidas. Levante a mão e adore, glorifique o santo e maravilhoso nome do Senhor. Agora preste bem atenção, que eu vou encerrar agora. Não vou chegar até o final não, já vou encerrar. Mas aprenda isto aqui. Eu vou repetir: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Vamos lá de novo? O qual, repita comigo, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Agora olhe lá, você vai entender. Jesus Cristo estava em um estado profundo de tristeza. Uma tristeza tão grande que poderia-se muito bem dizer que ele estava com a depressão mais profunda que um ser humano já experimentou. Lá no Getsêmani, a Bíblia diz que ele chorou tanto. E ele não estava chorando de alegria não, senhoras e senhores. Ele estava chorando de tristeza. E ele ficou tão triste e tão abatido nas mais profundas das depressões,
que eu posso concluir pela própria Bíblia e pelo próprio texto que Satanás até achou que o caso estava perdido, que Jesus não chegaria ao Calvário e que nós estaríamos perdidos para sempre. Porque Jesus Cristo estava suando sangue, sinal que dentro dele vasos estouraram. A tristeza foi tão grande que veias se romperam, células morreram. O que poderia ter acontecido ali, irmãos? Uma parada cardíaca, um AVC. Só que esse sangue, ao invés de jorrar para dentro, olha o escape, como Deus é maravilhoso, jorrou para fora. Quem já ouviu falar de alguém que suou sangue? Tem algum registro na medicina de alguém que estava com uma depressão tão grande, uma tristeza tão grande, um esforço tão grande que suou sangue? Será que tem, Rai? Eu não sei, eu já procurei, não achei. Mas isso aconteceu com Jesus Cristo. Foi uma opressão muito grande. E Jesus Cristo orava, insistia com o Pai e dizia: Pai, se possível for, passa de mim este cálice sem que eu beba. Ele estava a poucas horas de ser crucificado, açoitado pelos soldados romanos. O Criador morrendo na mão da criatura. Isso é humilhante para o Criador. Mas ele fez isso por amor a mim e a você. Mas acontece que ele tinha uma proposta. Quando ele veio e desceu da sua glória, o Pai lhe fez uma proposta: meu filho, se você vencer, você herdará todas as coisas e receberá o nome que está sobre todos os nomes, para que diante do teu nome se dobre o joelho de todos aqueles que estão acima no céu, quer dizer, que habitam todas as dimensões do cosmos, aqueles que estão na terra, e até aqueles que estão em outras galáxias que estão abaixo da terra. Com relação ao ponto referencial no qual ela se encontra, estão abaixo da terra. Todos eles, por onde há seres que eu criei, todos vão se curvar, vão se prostrar diante do teu nome, e tu serás glorificado pela tua igreja no século 21 e por fim, por todos os moradores do universo. Jesus olhou para o futuro, porque ele estava no presente como homem aqui na terra, e viu a grande alegria que ele sentiria lá. E vendo esta alegria, baseado nesta proposta de glória que haveria de receber do Pai, a Bíblia diz que ele se motivou a sofrer tudo aquilo, correndo com perseverança a carreira que lhe foi proposta por Deus. Vocês entenderam? O autor está dizendo que assim como Jesus tinha uma proposta de alegria e venceu todo o sofrimento e a tristeza, porque ele tinha uma proposta de uma vida alegre, de uma vida de glória diante de si, ele também colocou diante de nós a mesma proposta. No mundo vocês vão ter aflição,
mas tenham coragem, eu venci o mundo. Vocês serão afligidos, vocês serão perseguidos, vocês serão afrontados, vocês terão momentos de tristeza, mas vai valer a pena, porque há uma alegria eterna reservada para vocês. Quantos acreditam nisso? Levante a mão e glorifique o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e desanimeis. O nosso modelo é Jesus. O nosso exemplo é Jesus. Jesus sofreu a oposição de todos os pecadores na sua época contra ele. Todos se revoltaram contra Jesus. Todos viviam afrontando Jesus. Todos viviam renegando Jesus. Era perseguição de todo lado. Era acusação de todo lado. Era espiões de todo lado. Mas mesmo assim, ele seguiu diante a sua carreira proposta. O seu ministério na terra, ele o consumou. E depois a Bíblia diz que ele voltou, subiu e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Ele é o nosso padrão. Ele é o nosso modelo. Quer viver aqui uma vida fácil? Quer viver aqui uma vida sem perseguição? Quer que os opositores sejam favoráveis a você? Quer que os acusadores não te acusem mais? Embarca na canoa deles. Faz o que eles fazem. Entra na turma deles. Te inscreve no canal deles. Entra no grupo deles. Te associa a eles. Aí eles vão te elogiar. Eles vão te chamar de garanhão. Eles vão te chamar de barba azul. Na melhor das hipóteses, eles vão dizer que você é igual Salomão, que você é bom de mulher, que você é bom de cachaça, que você é bom de uísque, que você é bom de cerveja, que você é bom de briga, que você é o bambambam das paradas, das quebradas. Todas as vezes que eles forem sair para as maldições deles, eles vão querer levar você, porque você será peça importante na sujeira deles. É isso que você quer para a sua vida? Eu não, Deus me livre e guarde. Eu quero que eles continuem sendo meus opositores, porque não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. Se é treva, deixa para lá. Nós somos luz, somos nós que temos que influenciar eles e não eles influenciar a nós. Então Jesus Cristo, ele resistiu os seus opositores, não pela força, nem pela violência, mas pela palavra de Deus. Vença pela palavra de Deus, se encha da palavra de Deus e siga o exemplo de Jesus Cristo. Olhe para o futuro e veja a alegria que te aguarda no porvir. O Senhor, para isto, para que a gente tenha motivação para continuar lhe servindo na terra, Ele nos fez propostas, Ele nos fez promessa. Quando a gente vai receber o emprego dos nossos sonhos, às vezes a gente faz um concurso e passa, e às vezes a gente vai procurar um emprego e encontra. A primeira coisa que a gente procura saber é o quê? O salário que a gente vai ganhar. Se o cara for muito otário, muito bocó, como a gente fala lá para o norte, ele vai dizer, não, o salário a gente vê depois. Aí o cara já fica meio animado, esse aí eu vou tapeá-lo, eu vou enganá-lo. Isso aí é tipo jumento, é tipo cavalo. Não trabalha por salário não, trabalha porque gosta. A gente gosta de trabalhar, mas acima do trabalho está ou a gente trabalha sem pensar no salário? Quem trabalha sem pensar no salário aqui?
Hein? Alguém trabalha aqui sem pensar no salário? Só a Catiana, né? Tu não, Catiana. Graças a Deus que não. E tu, Rai? Hein? E tu, Rafa? Dá não, né? Oh, tem que ter o salário. Os irmãos estão pensando que eu estou fazendo o que aqui? Hein? Vocês acham que eu não estou de olho no salário? Hein? Agora, só que o Senhor Jesus me chamou para um ofício espiritual. Então, enquanto eu estiver aqui, Ele vai cuidar de mim. Ele vai preparar tudo o que eu preciso para o meu corpo físico. Mas acima desse salário, eu tenho um outro que a maioria não conhece, está escondido com Deus, está sendo armazenado, está sendo guardado em depósito, e quando eu chegar lá, eu vou tomar posse. Eu estou de olho nesse salário, e você também. Aleluia! Porque esse salário que você recebe aqui, que você ganha aqui, ou que a igreja me dá em forma de ajuda de custo aqui, vai ficar aqui. Mas aquele que o Senhor tem guardado lá, vai permanecer de eternidade em eternidade. Nós seremos arquitrilionários. Louvado seja o nome do Senhor, de eternidade em eternidade. Então, irmãos, não perca de vista aquilo que o Senhor tem prometido para quem vencer. Se motive a chegar no céu e receber a coroa de glória, porque essa coroa é incorruptível, quer dizer, ela nunca vai se corromper, ela nunca vai se acabar, ela nunca vai terminar. O Mateus hoje é jogador de futebol, vai viajar amanhã, Mateus? Amanhã o Mateus volta para a Espanha. É o último culto que Mateus passa aqui com a gente antes da próxima temporada na Espanha, né, Mateus? Aproveita, Mateus, tu está na fase. Está com quantos anos? Desculpa eu te perguntar. Quanto? 26. Olha aí, irmãos. Eu com 26 anos, eu subia coqueiro de costa. Então aproveita. Muitos troféus. Muitas medalhas. Muitos troféus, muitas conquistas já foram ganhas e ainda virão. Você está em plena forma atlética, física. Aproveite esse tempo. Porque o jogador, assim, ele tem que aproveitar. Porque vai chegar aquela época em que o jogador diz assim: pendurei a chuteira. E vai chegar para todos nós o momento de pendurar a chuteira. Irmãos. Então a gente tem que aproveitar, porque é uma fase, vai passar. Aí depois que passa, alguns vão administrar aquilo que ganhou, outros não sabem administrar, perde tudo. Nem aqueles caboclos que pegaram muito ouro na Serra Pelada, foi tão fácil encontrar, gastaram tudo. Depois foram lavar carro. Porque aqui nesta vida tudo passa, tudo se acaba. Mas tenha em mente que se você for fiel a Deus e correr com perseverança a carreira espiritual que te está proposta, quando essas conquistas aqui da terra não valerem mais, quando as coisas aqui não tiverem mais sentido para nós, nós vamos sentar num trono de glória ao lado do Senhor e vamos reinar com Ele, de posse do tesouro que vai desafiar o tempo, mas vai permanecer de eternidade em eternidade e nunca vai se acabar, e nós nunca vamos perder a forma, mas sempre teremos o corpo atlético, espiritual, para desafiarmos as eternidades e reinarmos com Deus, de posse de todas as heranças que conquistamos através de Jesus Cristo e da carreira que Ele nos propôs.